Pânico, eco, narcisismo, fobia, afrodisíaco, cronologia, calcanhar de Aquiles, toque de Midas. Você pode nunca ter lido uma página de Homero na sua vida, mas você fala grego todos os dias. A mitologia grega não é apenas um punhado de histórias antigas, ela é o código-fonte da nossa civilização. Nós já temos a ciência. Nós já sabemos que os raios não são atirados por um homem barbudo no topo de uma montanha e que o inverno não acontece porque uma deusa está triste com a filha no submundo. A ciência já explicou o mundo nesses efeitos. Então, por que 3.000 anos depois nós ainda consumimos vorazmente livros, filmes, séries e videogames sobre o Olimpo? Por que Hollywood e o mercado editorial continuam obcecados por Hércules, Aquiles e Medusa? Hoje nós vamos entender a psicologia por trás do nosso fascínio pelos deuses mais imperfeitos que a humanidade já inventou e como eles construíram a base de tudo que você assiste e lê até hoje. Para entender o sucesso da mitologia grega, a gente precisa olhar para as religiões monoteístas modernas. O Deus judaico-cristão, por exemplo, é onisciente, onipotente e moralmente perfeito. Ele está acima de nós. Já os deuses gregos, eles são um desastre. Zeus é um marido terrível e um líder paranoico. Hera é consumida pelo ciúme e pela vingança. Ares, o deus da guerra, é frequentemente retratado como um covarde que foge chorando quando se machuca. Já Afrodite é vaidosa ao extremo. Eles não são exemplos de moralidade. Eles são humanos com superpoderes, e é exatamente por isso que nós os amamos. Os gregos não criaram deuses para admirar. Eles criaram espelhos de aumento. Ao dar aos gregos os nossos piores defeitos, como a inveja, a luxúria e a raiva, os gregos criaram um laboratório psicológico seguro para discutir a natureza humana. Quando lemos sobre a Caixa de Pandora, não estamos lendo sobre uma mulher desobediente. Estamos lendo sobre a nossa própria incapacidade de resistir à curiosidade. O fascínio nasce da identificação. O Olimpo é a primeira e maior novela dramática da história da ficção. Mas a influência deles vai além dos personagens. Os gregos inventaram a estrutura de narrativa que Hollywood usa até hoje para faturar bilhões. Eles criaram a jornada do herói e a tragédia. Todo grande filme de ascensão e queda se baseia num conceito grego chamado híbris. Híbris é o orgulho desmedido, a arrogância cega que faz um mortal achar que é maior que os deuses ou maior que as regras. O que é o poderoso chefão, senão uma tragédia grega clássica de um homem destruído pela sua própria híbris? O que é o Walter White em Breaking Bad? E quando Hollywood adapta diretamente a mitologia, o resultado pode ser fascinante. Um exemplo mais ou menos disso é Troia de 2004. É inegável. O diretor Wolfgang Petersen tomou uma decisão até então polêmica, mas que se resultou exitosa. Ele removeu todos os deuses mágicos da história. E ao fazer isso, ele transformou o mito de Homero num thriller geopolítico brutal sobre o ego dos homens. Aquiles, ele não luta por Zeus, ele luta por seu ego e a imortalidade histórica. E não podemos esquecer dos videogames. God of War pegou o panteão grego e o transformou numa história de vingança, provando que esses contos são violentos e viscerais o suficiente para qualquer blockbuster. Já o jogo Hades venceu prêmios de roteiro mostrando a burocracia do submundo através de uma briga familiar. A mitologia é um código aberto. Qualquer criador pode baixá-lo e remixá-lo. E se no audiovisual a mitologia reina com a ação, na literatura recente ela dominou o topo das listas de mais vendidos através de duas vertentes completamente diferentes. A primeira é o infanto-juvenil.
Rick Riordan criou o fenômeno Percy Jackson não apenas porque monstros são legais. Ele teve uma sacada psicológica muito interessante. E se os deuses gregos fossem pais ausentes? Para um adolescente lidando com TDAH, dislexia e a sensação de não se encaixar no mundo, a ideia de que você é, na verdade, um semideus rejeitado por um pai poderoso que mora no Empire State Building é a metáfora perfeita para a angústia da adolescência. A segunda vertente é o que a gente pode chamar de a revolução feminista do mito. Nas histórias originais, mulheres e monstros existiam apenas para ser um obstáculo ou um prêmio para o herói masculino. Medusa era só um monstro a ser decapitado. Circe era só uma bruxa que atrasou Odisseu. Mas as autoras modernas começaram a perguntar: e a versão delas da história? Madeleine Miller ganhou o mundo com Circe e a Canção de Aquiles, dando voz aos marginalizados. Margaret Atwood escreveu A Odisseia de Penélope, mostrando o que a esposa de Odisseu passou enquanto ele levava 20 anos para voltar da guerra. Essa releitura literária prova porque os mitos não morrem. Eles são espelhos retrovisores. A forma como escolhemos recontar um mito grego hoje diz muito mais sobre a nossa sociedade atual do que sobre a Grécia Antiga. Nós inventamos a ciência para explicar as tempestades, o movimento dos planetas e as doenças. Nós não precisamos mais de Poseidon para navegar pelos oceanos. Mas a ciência explica apenas o como. Ela não explica o porquê. Ela não explica a dor de um coração partido, a fúria da traição ou o desespero do luto. Para isso, nós ainda precisamos dos mitos. Enquanto o ser humano for um bicho complicado, invejoso, apaixonado e com medo da morte, nós vamos continuar olhando para o Olimpo e enxergando a nós mesmos. Os deuses gregos nunca morreram. Eles só se mudaram para as páginas dos nossos livros e para as telas dos nossos cinemas. Se essa nossa conversa despertou a sua vontade de mergulhar de cabeça no Monte Olimpo, a gente preparou aqui um certo kit para você se deleitar com as melhores obras modernas que existem por aí. Nada de textos acadêmicos ou chatos, a gente separou apenas o que há de melhor e mais aclamado na ficção e na análise metodológica. Então tome nota aí para você se deleitar com o que há de mais interessante nas plataformas sobre mitologia. Se você quer entender a árvore genealógica confusa dos deuses, mas quer rir do processo, esse é o livro ideal para você. O ator e escritor britânico Stephen Fry, ele reconta os mitos clássicos com um humor ácido, moderno e brilhante. Ele trata as fofocas do Olimpo como se fossem manchetes de tabloide. É a melhor porta de entrada para a literatura mitológica. Estou falando do livro Mitos, recomendadíssimo para você. Agora, se o seu lance é mais podcast, tem um podcast super interessante, excelente, que eu costumo ouvir com muita frequência, que é o Noites Gregas, em formato de áudio, perfeito para você mergulhar na mitologia, porque assim como as próprias mitologias, é uma história passada de maneira oral pelo genial professor Cláudio Moreno, que conta essas histórias de uma forma muito bem humorada e muito interessante, fazendo com que o seu podcast seja uma verdadeira joia da internet brasileira, porque o professor, o Cláudio Moreno, ele tem o dom de contar os mitos de forma envolvente, como se estivesse sentado numa fogueira ouvindo um contador de histórias antigo. É viciante e tem excelentes avaliações. E se você é um cinéfilo, você pode assistir ao filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, um filme com Colin Farrell e o Barry Keoghan. É um filme que mostra como a mitologia grega influencia o cinema moderno de forma sutil, mas assustadora. Você pode assistir esse filme interessantíssimo do diretor, que agora está badalado, o Yorgos Lanthimos.
Ele não tem monstros de CGI, nem deuses de toga. É um suspense psicológico perturbador que adapta ao mito clássico de Ifigênia e do rei Agamenon para os dias atuais. É uma prova visceral de que o conceito de destino e punição divina ainda rende roteiros muito bons. E para fechar, um contraste perfeito. Assista a animação Hércules da Disney, prestando bastante atenção em como eles usaram a jornada do herói à risca e transformaram a mitologia num show da Broadway. Depois, se você gostar de jogar, experimente jogar o Hades, vencedor de dezenas de prêmios de roteiro. Ele faz exatamente o oposto, ele foca no submundo e transforma a fuga do Tártaro numa briga de família disfuncional incrivelmente bem escrita. E agora eu quero saber de você, se a sua vida fosse um mito grego, qual deus estaria puxando as suas cordas? E qual adaptação, seja livro, filme ou jogo, você acha que fez mais justiça a esse universo? Conta aqui nos detalhes. Conta aqui pra mim nos comentários. Eu sou o Will Santos, este é o canal do Espinho d'Água e nós nos vemos no próximo vídeo. Tá bom, meus queridos? Até lá, tchau!